Os processos cognitivos envolvidos no sentimento da dor são ativados de diversas maneiras, e não faltam exemplos midiáticos que mostrem a variedade de expressões da dor. Um bom exemplo é o fragmento da série How I Met Your Mother, no qual o protagonista, Ted Mosby, compara danos físicos à sua decepção amorosa. There's a very simple explanation. This one time I was playing tennis and... Do you love me? No. Apesar de fundamentalmente diferentes, as duas situações podem ter mais em comum do que o senso comum sugere. A rejeição pode ser entendida como uma atitude de exclusão, de negação a alguma necessidade ou expectativa pessoal. Pelo dicionário Oxford, é o ato de recusar aceitar ou considerar algo, como também a falha em dar a algo ou a alguém amor e carinho suficientes. Este será o tema do estudo e das reflexões apresentadas nesse vídeo, que busca entender a rejeição como um processo psicológico e cognitivo. Hoje, é cientificamente comprovado que a rejeição é processada pela mesma região cerebral que compreende a dor física. Em ambos casos, a ativação na ínsula e no giro do cíngulo é responsável pela sensação de sofrimento. Muitas vezes a dor emocional se expressa em dor física, pois áreas do sistema nervoso central fazem essa equivalência e junção de sentimentos. Tendo conhecimento disso, cientistas fizeram um experimento e confirmaram que, contrariamente ao que se acredita, analgésicos para dor física, como Tilenol, amenizam também situações de desconforto emocional causadas pela rejeição. Em outro experimento, realizado pela UCLA, voluntários foram excluídos de um jogo virtual de arremesso. Mesmo sabendo do teste, as mesmas zonas cerebrais relacionadas à dor física foram ativadas quando a bola parou de ser passada a eles. A razão pela qual sentimos a rejeição tão intensamente está relacionada à evolução e será em breve detalhada. Logo, vemos que expressões populares, como aquilo doeu como um tapa na cara, estão cientificamente embasadas, de certa forma. A partir disso, sabendo da magnitude que a rejeição possui, é necessário atentar-se também para suas consequências. Dentre elas estão a baixa autoestima, melancolia, tristeza e uma possível porta de entrada para psicopatologias como a depressão. Além disso, seus efeitos sociais são diversos. Pode desencadear casos de alcoolismo, transtornos alimentares, bem como comportamentos violentos, raiva, perda de foco, má qualidade do sono, queda na imunidade e incapacidade de formar laços saudáveis. A história da evolução nos mostra que a inclusão em grupos tem sido um fator-chave para a sobrevivência de animais ao longo do tempo. Por isso, ameaças às conexões sociais de um indivíduo são processadas em um nível básico como uma grave ameaça à sua segurança. Por animais terem mais chances de sobrevivência quando em grupo e menos quando isolados, de acordo com a nossa evolução, acabamos por adquirir respostas rápidas a sinais de exclusão ou rejeição. Desde os primórdios, o sistema de dor já estava funcionando em animais que se adaptaram para responder à exclusão social, ou seja, já havia ali algo que relacionasse a dor física com a dor da rejeição. Em outras palavras, para os animais sociais, ser socialmente excluído costumava ser equivalente à morte. Como resultado, o processo de seleção natural favoreceu aqueles que estavam motivados para serem incluídos. A teoria da dor social é baseada na ideia de que a possibilidade de ser separado de entidades sociais importantes constituiu um desafio crítico à sobrevivência de nossos ancestrais, desde pelo menos os primeiros mamíferos. Nesse sentido, a inclusão social assumiu importância particular para os mamíferos porque eles cuidavam de seus filhotes, o que significa que a interdependência entre pais e filhos é uma questão crítica de sobrevivência, uma vez que o bebê depende dos pais para proteção e alimentação, sendo qualquer separação prolongada potencialmente desastrosa. Do alto grau de dependência da mãe, abriu-se caminho para adaptações que mantiveram o vínculo bebê-mãe. Com o tempo, alguns animais sociais desenvolveram gradualmente estruturas sociais cooperativas mais complexas, tornando a inclusão crucial para a sobrevivência ao longo da vida. Como a exclusão social tem sido uma ameaça tão importante à manutenção da vida desde os primeiros dias da especiação social, podemos sugerir que as pistas de exclusão reconhecidas pelos humanos têm o potencial de serem processadas como uma ameaça básica e severa, da mesma forma que outras ameaças primitivas, por exemplo, cobras ou aranhas. Para descrever como a experiência social pode ter sido mediada por sentimentos de dor, é importante observar que a experiência de dor consiste em dois componentes separados: sensação de dor e afeto de dor. A sensação de dor fornece informações sobre danos contínuos aos tecidos. O afeto de dor consiste nas sensações de desagrado que estão associadas à sensação de dor, bem como nas emoções associadas às implicações futuras dessas sensações. É essa experiência afetiva de dor que sinaliza um estado aversivo e motiva comportamento para encerrar, reduzir ou escapar da exposição à fonte da estimulação nociva.
Como esse componente afetivo é separado do componente sensação, é possível experimentar sensações dolorosas na ausência de um sinal de dano ao tecido, como no caso da exclusão social. Depois que os organismos aprendem a associar certas pistas situacionais à dor, essas pistas acionam comportamentos de modo que a dor seja evitada ou minimizada. Como resultado, o organismo aprende a temer não apenas a própria dor, mas também sinais que indicam a possibilidade de dor. Assim, do mesmo modo como uma criança mordida por um cão pode ter medo no futuro de latidos, é menos provável que uma pessoa procure a companhia de um indivíduo que o insultou ou machucou de alguma outra forma. Na verdade, pesquisas mostram que as pessoas tendem a se distanciar dos outros se sentirem que a rejeição pode ferir os próprios sentimentos. Por exemplo, as pessoas que não têm certeza da aceitação de um parceiro romântico muitas vezes desvalorizam a importância do relacionamento como meio de se proteger da dor da rejeição. Além disso, a dor social vivida no contexto de um relacionamento específico pode motivar as pessoas a buscar o apoio de outras pessoas de confiança ou a buscar novos relacionamentos. No geral, a dor social dói porque a inclusão social foi e é a chave para a sobrevivência humana. De acordo com essa visão, as pessoas parecem levar muito a sério a dor social e percebem que a dor emocional pode ser insuportável. Na verdade, o simples fato de pensar na separação de outras pessoas próximas aumenta a acessibilidade aos pensamentos relacionados à morte, sugerindo uma forte ligação entre o apego e uma sensação de segurança física, pois tanto a exclusão social quanto a dor física estão relacionadas à ativação de estados emocionais relacionados à abordagem cautelosa e à evitação. Dessa forma, é evidente que ser rejeitado não é nada agradável e pode trazer uma enorme quantidade de consequências negativas para o indivíduo, principalmente quando isso acontece na infância ou adolescência, fazem que a neuroplasticidade do cérebro é maior, o que permite alterações cerebrais e, portanto, comportamentais mais drásticas. Além disso, o sentimento de rejeição pode vir de um grupo social, de uma pessoa específica ou da própria família. O abandono físico ou emocional por parte da família também é uma forma de rejeição, pois a pessoa pode se sentir rejeitada quando o pai ou a mãe a abandona ou quando não a demonstram afeto. No momento em que alguém se sente rejeitado por não ser amado ou aceito pelos pais, ele tende a acreditar que não é digno desse amor. Isso faz com que ele desenvolva uma baixa autoestima e comece a se criticar exageradamente. Ele mesmo começa a se rejeitar. Dessa forma, a baixa autoestima e a autodesvalorização tendem a fazer com que ele deixe de ser espontâneo, tenha dificuldade em se expressar, tenda a ser exageradamente tímido e comece a querer agradar a todos, como uma tentativa de não ser rejeitado novamente. Como consequência, isso pode gerar uma dependência emocional, em que nessa busca para evitar uma nova rejeição, o indivíduo se submete a relacionamentos tóxicos e tem dificuldade em abandoná-los, porque afinal ele não sente que merece algo melhor. Ainda, há pesquisas que também mostram que grande parte dos abusadores, quando jovens, sofreram rejeição, de forma que os abusos, principalmente o doméstico, poderia ser desencadeado como uma forma consciente ou não de controlar a pessoa, para que mesmo que na base da repressão e do medo, o abusador evite ser rejeitado. Por fim, as consequências da rejeição na pessoa vão depender de vários fatores, como origem, forma, intensidade, além da sensibilidade do indivíduo a ela. Além disso, pesquisas mostram que estressores como rejeição e abuso, seja ele físico, sexual ou moral, no período da infância e da adolescência, fazem com que o indivíduo tenha maior dificuldade em recrutar o córtex pré-frontal para modular a reatividade da amígdala a sinais emocionais negativos. O que estudos recentes mostraram ser um mecanismo neurobiológico para a resiliência. Dessa forma, essas crianças e jovens, devido a essa maior dificuldade em recrutar o córtex pré-frontal, junto com o consequente aumento da atividade das regiões límbicas, a pessoa tende a ter uma percepção anormal dos fatores de estresse e um aumento da reatividade emocional. Ou seja, a pessoa se torna mais emocionalmente instável e mais vulnerável a problemas emocionais, como depressão e ansiedade. Consequentemente, para poupar dor, o sujeito rejeitado tende a se excluir socialmente e começa a evitar qualquer tipo de relacionamento. Além disso, a rejeição social tende a desencadear uma resposta emocional agressiva, pois, assim como dito anteriormente, ela ativa os mesmos mecanismos de defesa da dor física. Dessa maneira, assim como você fica com raiva quando alguém te agride fisicamente, o que é um mecanismo biológico que te prepara para reagir, você fica quando rejeitado. No entanto, ela só costuma levar a pessoa que foi rejeitada a praticar uma agressão em casos mais extremos de rejeição. Todos nós já fomos ou seremos rejeitados de alguma forma em algum momento da vida, isso é comum. Mas quando isso ocorre com frequência, se há uma repetição, é preciso buscar entender o que em nós é acionado com a rejeição e como lidar com ela de forma saudável. A rejeição é um sentimento, um afeto, algo que nos afeta e causará maior mobilização naqueles com menos certeza sobre seus valores, fragilidades e pontos fortes.
Quanto maior a necessidade de reconhecimento externo e o investimento afetivo que a pessoa faz na relação, maior será o sentimento de rejeição. É importante aprender a lidar com a frustração, uma vez que ela faz parte da vida. Somos frustrados a todo tempo porque o mundo não é sempre como gostaríamos. É preciso aprender a lidar com a frustração, com a rejeição, críticas e principalmente saber que é impossível agradar a todos. Aprender a se questionar e observar o próprio funcionamento é importante, assim como buscar saber quais são seus valores como pessoa, quais são suas singularidades e fragilidades e trabalhar para seu próprio amadurecimento, desenvolvendo autoconhecimento como estratégia de resiliência, buscando perceber a necessidade de pertencimento às suas origens. Resiliência é a capacidade de se adaptar em situações difíceis. Vai muito além da ideia de sorrir e aguentar. É um processo de reformulação de padrões, de pensamentos e de atitudes para a preservação do equilíbrio não apenas emocional, mas também físico e mental. A resiliência é um fator protetor contra o sofrimento psíquico e a evolução do estresse e a ansiedade para níveis patológicos. Ser resiliente também inclui aprender com as experiências anteriores e desenvolver novas estratégias de enfrentamento no futuro. Não importa a idade, resiliência é essencial. Não significa que pessoas resilientes são livres de problemas, mas que possuem mais estratégias para lidar com os problemas e evitar a dominação do sentimento de desamparo e opressão. Dentre essas estratégias, se destacam algumas essenciais para lidar de forma saudável com a rejeição. Em primeiro lugar, mudar a perspectiva. Quando vivemos perseguidos pelo medo da rejeição, acreditamos ter todas as razões para merecermos essa realidade. No entanto, diferentes pessoas irão nos enxergar de formas diferentes. Procure o apoio e suporte de pessoas que você sabe que não lhe abandonarão, como amigos e família. Em segundo lugar, está praticar o amor próprio. Veja quem você é hoje. Certamente é bem diferente do seu do passado. Analise suas virtudes, o que você mais gosta em você. Peça ajuda àqueles ao seu redor para ter uma noção imparcial de suas características. Então liste-as por escrito e leia todos os itens diariamente. As chances de você não acreditar em suas próprias qualidades são grandes, mas esse exercício irá lentamente fazê-lo se acostumar com elas. Com o tempo, seu cérebro vai se acostumar a pensar de forma positiva novamente. Em terceiro lugar, está reencontrar a vulnerabilidade. É difícil se abrir para o mundo depois de múltiplas rejeições, porque o medo é um poderoso dominador. Viver assim, no entanto, é insustentável. Deixe suas armas de lado por um momento e tente se abrir para as pessoas próximas, pouco a pouco. Pode ser um colega de trabalho ou parente que até então era distante. Se for preciso, comece conversando online em grupos voltados para seus interesses. É mais fácil formar laços com pessoas que possuem o mesmo gosto que nós. Além disso, no mundo cibernético, a pressão das interações sociais é muito menor. Faça isso aos poucos, no seu ritmo e no seu tempo. Respeite as suas limitações, oferecendo apenas o que consegue cumprir. Por fim, e mais importante, procure ajuda profissional. Lembre-se que você não precisa suportar tudo sozinho, que não é vergonhoso precisar de ajuda e que um profissional pode oferecer o auxílio necessário para seguir em frente após o trauma da rejeição. Com o auxílio da internet, procure por psicólogos em sua localidade que possam te ajudar. Cuidar da sua saúde mental não é sinônimo de fraqueza, e o auxílio psicológico pode ser essencial. Em suma, entendemos nesse vídeo que a dor da rejeição é proveniente de nosso histórico como animais sociais, um reflexo das necessidades do passado no presente, assim como a nossa capacidade de reconhecer expressões faciais. Ser sociável resultou em mudanças cerebrais, novas capacidades e maneiras de sentir que incluem a maior sensibilidade e reação a pistas de rejeição, que se intensificam e trazem diferentes consequências com base em traumas subjetivos e pessoais, afetando diferentemente cada um, com base em seu histórico, acontecimentos de sua infância ou demais características. Pessoas com TDAH, por exemplo, são mais propensas a possuir DSR, a disforia sensível à rejeição, quadro que agrava os potenciais explicados anteriormente. Vemos também que, apesar de um reflexo natural, não precisamos normalizar a dor proveniente da exclusão, sendo que existem alternativas para atenuar as dores de passados traumáticos e trabalhar para que no futuro saibamos lidar melhor com as frustrações e exclusões, sem duvidar de nosso valor. Esperamos que tenham gostado. Muito obrigada!